Fala, maravilhosos! Estou de volta aqui para fazer mais uma dica com vocês, tá bom? E a dica de hoje é sobre um assunto muito importante, né? Um assunto quase que obrigatório nas provas de vocês, vestibulares e coisas afins, que é a questão envolvendo a estequiometria, tá? E a dica hoje envolve, na verdade, um método para você resolver qualquer tipo de questão, seja do primeiro caso de estequiometria até o último caso, envolvendo a regra das 3 linhas. Chuchu, como é que essa regra, ela se, na verdade, relaciona? Bem, primeira coisa que você tem que pensar é que na linha 1, você vai estabelecer, na verdade, uma proporção em número de mol. Então vamos supor que eu vou relacionar uma quantidade de mol A de um determinado reagente que eu chamei de R com uma quantidade de mol B com determinado reagente ou produto que eu vou chamar de P. Beleza? Na segunda linha, que é a linha da conversão, que normalmente você não usa logo após a primeira linha, porque você precisa saber aquilo que você tem que converter, você vai fazer justamente isso. Você vai converter número de mol em massa, número de mol em átomos, número de mol em volume, ou quem sabe às vezes deixar em número de mol como tá. Depende do que o problema te pede. Mas nessa situação, né, você pode converter naquilo que você quiser. E para você, na verdade, relacionar com a segunda linha, você precisa entender o que a terceira linha ela é. A terceira linha ela é a pergunta da questão. Então vamos supor que a pergunta da questão seja a massa de R, tá bom? Quando você tem aí a quantidade P que o problema te dá. Fechou? Dado do problema com a pergunta da questão. Então, agora eu sei que eu tenho que converter, por exemplo, na segunda linha, número de mol em massa. Fechou? Mas se, sei lá, ele me perguntasse em vez de M, ele poderia me perguntar volume V de R. Aí eu teria que corresponder, converter, isso teria que corresponder ao volume. Pode ser na CNTP, pode ser um volume que ele te deu, enfim, isso aí fica a critério da questão, tá? Daqui a pouco eu volto com um exemplo prático aí pra gente aplicar esse tipo de esqueminha pra gente resolver, tá? Beijo no coração e até já!